Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 4, na nossa semana 5, temos como temática formações vegetais do continente africano. Vamos falar na aula de hoje, vamos tratar sobre a grande savana africana. Essa é a nossa temática da aula. Bem, aqui nós temos um mapa mental, para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, onde primeiro falo que é a savana, savana também é conhecido como o campo tropical, é o nome empregado a um tipo de formação vegetal que varia desde um campo herbáceo, ou seja, uma área de campo com vegetação de pequeno porte, até uma matriz campestre com árvores esparsas, ou seja, tem um espaço entre elas. É um bioma típico de regiões de clima tropical. Ele é quente e úmido, onde a estação seca é prolongada e durante as estações chuvosas a precipitação pode chegar até mais de 1000 milímetros por mês, coisa que em áreas de clima como por exemplo nossa Caatinga, a média anual dela chega a 800 milímetros por ano no semiárido brasileiro. Já nesse bioma e assim em áreas na época de chuva pode chegar a 1000 milímetros por mês. A localização dele, a maior área e mais conhecida é a savana africana, que situa-se na África, mas também existem outras savanas também, como na América do Sul e na Austrália. O cerrado brasileiro, como já falamos, é considerado um tipo de savana, mas muitas características o diferenciam de outras savanas. As características africanas geralmente são caducifólias, ou seja, aquele tipo de planta que perdem todas as folhas em determinada época do ano, período de seca, enquanto o cerrado é apenas semidescido, aquele que perde apenas parcialmente as folhas, não chega a perder todas também. Caducifólia ou também decido, como é chamado essas plantas que perdem folhas em determinada época do ano. As folhas do cerrado são largas, enquanto as das savanas africanas são folhas também bem menores, Essa é uma das características que diferenciam a savana africana da savana brasileira ou cerrado, A vegetação da savana é formada principalmente por gramíneas, árvores pequenas e arbustos. A savana africana existem longas extensões sem árvores, áreas apenas de campos, podemos observar nessa figura em cima aí do nosso mapa mental, na parte de cima, apenas compostas por gramíneas. Essa vegetação é pouco influenciada pelo clima, sendo resultante de outros fatores, como o tipo de solo e ação de incêndios e o pastejo animal. O solo possui granulometria variável, ou seja, a textura, a granulometria, o tamanho dos grãos do solo pode variar. Podem ser encontrados solos lateríticos, ou seja, ricos em hidróxido de ferro e alumínio, que impedem a penetração das raízes de árvores e ervas. Esses solos geralmente são pobres em nutrientes, podem ser também arenosos, não permitindo o desenvolvimento de vegetação de grande porte. Alguns solos são relativamente férteis, onde se fixam gramíneas, e é o caso da savana africana. Aqui nós temos algumas imagens, para que a gente possa formar em nossa mente os tipos de vegetação da savana. Num site de pesquisa, eu digitei savana africana, cliquei em imagens, apareceu essas imagens aí de algumas espécies animais e podemos observar o biotipo desse local, com relação à vegetação, e parcialmente temos um pouco da fauna. Aqui nós temos a nossa definição, como já foi relatado no nosso mapa mental, savana ou campo tropical é o nome empregado a um tipo de formação vegetal que varia desde o campo herbáceo até uma matriz campestre com árvores esparsas.
Esse bioma é típico de regiões de clima tropical e úmido, onde a estação é seca e prolongada. Durante a estação chuvosa, a precipitação pode chegar a mais de 1000 milímetros por mês de chuva, né? A maior área e mais conhecida savana situa-se na África. Também existem savanas na América do Sul e na Austrália, como falamos, né? Do Brasil ao Cerrado, que é considerado um tipo de savana, mas muitas características diferenciam de outras savanas. As savanas africanas são caducifólias, que perdem as folhas, né? Enquanto o cerrado é apenas semidescido. As folhas do cerrado são largas, enquanto as savanas africanas as folhas são bem menores. O cerrado também possui uma biodiversidade muito maior, né? Ausência de megafauna e evolui num ambiente mais úmido do que nas outras savanas. A savana é um tipo de vegetação que ocorre em latitudes médias e habitualmente em regiões de clima tropical, com períodos de estiagem prolongado e em solos pobres e ácidos. Essas formações vegetais são constituídas por arbustos, gramíneas e árvores de pequeno porte. O clima predominante nas savanas é predominantemente tropical, né, com duas estações, uma seca e outra úmida, situadas na zona intertropical do planeta, o qual recebe forte incidência solar durante o ano todo. Com as temperaturas médias anuais entre 22 e 24 graus Celsius, né, em determinados locais pode atingir até 40 graus Celsius, né, lembrando que 22 e 24 seria uma média, né. A grande savana africana é o principal ecossistema dessa região, né? Aparece na maior parte do território, nas áreas de clima tropical. Envolve a floresta equatorial, que predomina na parte central e oeste do continente. A savana vai desde os entornos do deserto do Saara até os entornos do deserto do Kalahari, no norte da África do Sul. Aqui, para a gente ter uma noção, né, temos um mapa aéreo, né, via satélite aí do continente africano, né, onde nós podemos identificar primeiramente aqui os trópicos, né, o trópico de Câncer, a linha do Equador e o trópico de Capricórnio. Aqui nós temos o Oceano Atlântico, né, a nível de conhecimento. Aqui nós temos o Oceano Índico, né. Aqui nós temos os dois desertos, né, onde nós temos aqui no norte do continente o deserto do Saara, né, e ao sul nós temos o deserto do Kalahari, onde temos a predominância aqui de floresta de savana, né, temos uma grande marca aqui da savana, onde ela vai desde o norte do deserto do Kalahari até ao sul do deserto do Saara. Tudo isso aqui seria a savana africana, para a gente ter uma noção aí assim. E aqui nós temos a floresta equatorial do Congo, né, onde provavelmente, né, seria a parte mais verde escura, né, onde temos uma floresta um pouco mais densa, mas mesmo assim ao seu entorno nós temos a savana. A vegetação das savanas é constituída por gramíneas, pequenas árvores e arbustos, como já falamos anteriormente. Nas savanas existe grande parte de áreas sem árvores, com gramíneas, né? Essa cobertura sofre poucas influências do clima, sendo resultante de outras questões, a exemplo do tipo de solo, incêndio e pastejo animal. As principais árvores das savanas são as acácias, né? As palmeiras e os pinheiros. As acácias são típicas de savana africana, servindo de alimento para muitos animais. Essas acácias seriam uma das plantas mais resistentes no que diz respeito à perda das folhas, né? Também nós temos os baobás, né? Árvores com troncos muito espessos, né? Muito espessos, no qual a água fica guardada para enfrentar as estações de escassez de chuvas. Já os baobás, outra característica deles ali também, eles não têm grandes galhos, mas os poucos galhos e as folhas que têm permanecem devido a esse grande potencial
que eles têm de armazenamento de água. A fauna é constituída por animais herbívoros na sua maioria, né, onde eles vivem de ervas e pastagens, né, como por exemplo os búfalos, girafas, a savana australiana, temos os cangurus, elefantes, né, elande, impala, gazela, cadu, oryx, entre outros animais aí que são animais herbívoros. Os herbívoros na cadeia alimentar acabam servindo de alimentos para os carnívoros, como leões, tigres, leopardos, cães selvagens, hienas, entre outros. Animais de pequeno porte, como répteis e anfíbios, apresentam comportamentos subterrâneos, né? Até mesmo para evitar a perda excessiva de água. Existem savanas na América do Sul, na África, Oceania e Ásia, ou seja, basicamente em todos os continentes, né? Exceto no caso na Europa, não se tem, e também na América do Norte e Central não se encontra esse tipo de savana, mas na América do Sul, África, Oceania e Ásia encontramos. Por isso, é classificada como o quarto maior bioma do mundo em área, né, com aproximadamente 15 milhões de quilômetros quadrados, que é correspondente a 33% de toda a superfície continental do planeta. No Brasil, esse tipo de bioma é chamado cerrado, sendo um dos biomas com maior biodiversidade e também um dos mais ameaçados, que atualmente apresenta grande degradação em diversas espécies em risco de extinção. Bem, pessoal, essa foi nossa aula sobre as savanas, né? É interessante que a gente conheça esses tipos de vegetação, né? Principalmente sabendo que o Brasil possui um tipo de savana, um pouco diferente da savana africana, mas com características típicas do Brasil, onde se tem uma grande biodiversidade, tanto de espécies animais como também vegetais. Um abraço a todos e até a próxima aula.